registro da informação, se acompanhava as equipes de agentes de trânsito e do Instituto de Criminalística ao local do acidente, e existia uma observação de toda a cena do acidente. Se acompanhava todos os procedimentos realizados pelo agente de trânsito até o desfecho final, transporte do paciente, a lavratura dos laudos periciais, essas coisas todas. Se preenchia o questionário junto ao agente de trânsito e foi preenchido o questionário, todos esses questionários foram recolhidos, revisados, certo? E de volta, né, a CTTU e a OIC para uma nova chamada. Então nós tínhamos várias equipes nessa área. Próximo. Então aqui no Recife nós tivemos 938 acidentes, com 1.297 pessoas envolvidas, 394 foi o número de vítimas e 16 foram as vítimas fatais. Obviamente, a maior concentração foi nos finais de semana, certo? E os equipamentos de segurança dos automóveis, a gente pegou aqui alguns detalhes. 91,7% dos automóveis não possuíam airbag. 32,6% não possuíam protetores de cabeça nas cadeiras, nas poltronas. Certo? 7,5% faltava o cinto de segurança. 3,7% apresentavam pneus em precárias condições. 3,5% não tinham espelho de retrovisor. E 1% não tinham extintor de incêndio. Próximo. Agora aqui das motocicletas, equipamento de segurança das motocicletas. 11% não possuíam buzina, 9% não tinham lanterna traseira, 13% sem luz de freio, 13% com pneus em precárias condições e quase 15% sem retrovisores. O cenário dos acidentes eram vias arteriais com mão dupla, ou seja, vias como a Imbiribeira, a Avenida Sul, a Avenida Caxangá. Quando se fala de via arterial, são aqueles grandes corredores, normalmente com 4 pistas, né, e de mão dupla. As vias estavam em bom estado de conservação, em quase 80%, e com boa iluminação, em quase 80% dos casos. Os fatores ambientais, tempo e visibilidade, em boas condições. Próximo. Então, como vocês podem observar, relativamente bem estavam as vias, né? Os dias não estavam chuvosos, né? Não existia, na sua maioria, pouca iluminação, não existia buraco, nem situações para derrapamento, essas coisas. Aqui, rapidamente, algumas variáveis dos condutores das vítimas, tá? Então a gente está falando aqui, condutores vítimas, motorista que se acidentou. Tá? Então, motoristas, 30%, 32% motociclistas, ciclistas, certo? Predominância masculina, adultos jovens, vinham do trabalho, certo? Profissão, motorista, motociclista e ciclistas profissionais, certo? Desses, 62% não tinham vínculo empregatício com os seus patrões. Os equipamentos de segurança, no caso dos motoristas, 7% sem cinto, 5% dos motociclistas sem capacete e 100% dos ciclistas sem capacete. Remoção pelo SAMU e bombeiro. E aqui atentem, o tempo de remoção entre o atendimento e a remoção, aqui nos deixa, né, uma preocupação. 30 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Então nós temos o resgate, temos o bombeiro, mas ainda estamos num tempo muito longo de remoção das vítimas de acidente de trânsito. Próximo. Aqui nós estamos mostrando para vocês as características dos passageiros, dos pedestres vítimas nas vias, certo? Então, sexo feminino, né, como passageiro predominando um pouco, certo? Como pedestre, quase 70% de sexo feminino, continua adulto, jovem, procedência do lazer ou do trabalho, equipamento de segurança, no caso dos passageiros do carro, 38% sem cinto, certo? O transporte de SAMU e bombeiro, e mais uma vez a gente vê 30%, 30 minutos, 20 minutos. Próximo.
dos 16 óbitos, a gente pode ver, né? 32% deles foram motociclistas, 26% passageiros de moto, 12% motorista, passageiros de automóvel, pedestres, ciclistas. Então, mais uma vez, a gente vê ciclistas, pedestres, passageiros de moto e motociclista numa frequência muito grande. Próximo. Então, o uso do etilômetro e o consumo do álcool. Todas essas equipes que fizeram o socorro do IC e do SAMU tinham os etilômetros para que os acidentados soprassem, né? E aí o que é que a gente viu? Dos 1.062 pessoas envolvidas, somente 102 se dispuseram a soprar o etilômetro. E dessas, 10% tinham alcoolemia. Tá? 10,6% dos condutores de automóvel, moto e bicicleta e 38% dos pedestres apresentavam sintomas e sinais que tinham consumido bebida alcoólica. Então, enquanto só 9% se dispuseram a soprar o bafômetro, certo? E desses, né, 10% tinham alcoolemia positiva, na realidade o exame clínico mostrava que 10% dos condutores e quase 40% das outras vítimas, pedestres ou passageiros, tinham consumido bebida alcoólica. Próximo. Algumas recomendações, é óbvio, né? Integrar as políticas públicas e comprometer principalmente a sociedade, considerar o consumo de álcool pelos diversos atores e não apenas pelos motoristas, né? Avaliar melhor as condições das vias, ainda temos 20% das vias em condições precárias e com pouca iluminação, e nós estamos falando de vias arteriais, onde aconteceram a maioria dos acidentes, né? Envolver as empresas de transporte coletivo nesse processo, porque alguns desses pedestres, aquelas quedas que vocês viram, foram pessoas que consumiram álcool e foram subir ou descer do ônibus e caíram, ou caíram dentro do próprio ônibus. Investir na formação de agentes de trânsito, maior atenção ao uso de equipamento de segurança, principalmente nos ciclistas. Lembrem-se que quando a gente fala ciclista, é o trabalhador que saiu de casa na sua bicicleta para ir trabalhar. E ninguém vê um trabalhador portando aqueles capacetes coloridos, né, bastante chamativos, nem nenhum colete com luxo, né, tinta fosforescente e tudo mais, né, nem protegido por uma moto do BPTran, né, andando por aí. Então, o trabalhador não usa absolutamente nenhum equipamento de segurança. Priorizar a formação e educação, principalmente do pedestre. Lembrar aqui que naquele outro estudo que nós fizemos de mortalidade por atropelamento na cidade do Recife, mais de 70% dos pedestres, né, foram atropelados e perderam a vida, tinham a cerca de 30 a 50 metros um equipamento de segurança para ser utilizado e eles não utilizaram. Então é exatamente aquele pedestre que a faixa de pedestre está ali e ele atravessa no sinal 10 metros antes e é atropelado. Então essa também é uma questão para se levar em conta, né? A formação e a educação do pedestre. E aperfeiçoar o atendimento pré-hospitalar. Próximo. Agradecimento à Secretaria de Vigilância Sanitária, de Vigilância à Saúde, do Ministério da Saúde, certo? Coordenação de projetos do IMIP, aqui na pessoa de Mendes, eu agradeço a todos que participaram do projeto, a equipe de coordenadores, as equipes da CTTU, do DETRAN, ao próprio Antônio Carlos Figueira, que apoiou a pesquisa, aos familiares da vítima, que aceitaram participar, e a todos os alunos da FPS, muitos deles estão aqui, que participaram da pesquisa. Para aqueles que ainda não tiveram os seus exemplares da pesquisa, não pegaram, eu trouxe aqui vários exemplares, vocês podem pegar, e quem tiver também interessado pode pegar esses exemplares da pesquisa. Próximo. Por fim, esses são os patrocinadores.
Tá? E muito obrigado. Em homenagem ao professor Figueira, pelo esporte tudo. Bom, ninguém tem uma biografia assim tão incólume, né? Ele tinha que ser rubro-negro para... Bom, apesar de ser conferência, o professor Giliardi está à disposição para responder alguma pergunta que haja, que alguém queira fazer. Gostaria, enquanto isso, de registrar a ausência do Dr. Antônio Carlos Figueira, um dos agradecimentos feitos pelo professor Giliardi. O professor Dr. Antônio Carlos, secretário de Estado de Saúde, está em viagem a trabalho e retorna na segunda-feira. Bom, então eu peço ao professor Bertoldo Cruz, na qualidade de presidente do Conselho Científico, que entregue o diploma desta 15ª conferência do professor Fernando Figueira ao Dr. Giliardi. Agradecendo a presença de todos e também em homenagem ao professor Fernando Figueira, vamos trabalhar.